Bem-vindos, queridos alunos, bem-vindas, queridas alunas. Hoje iniciamos uma nova fase da nossa vida acadêmica, com as nossas aulas online do segundo semestre de 2020, com a disciplina Fundamentos Pedagógicos da Teologia. É muito bom estar novamente com vocês, mesmo sendo à distância. Parece que todos me conhecem. Eu sou Leila, professora da disciplina. Vamos buscar nossa interação também com aulas via aplicativo, quando teremos oportunidade de manter um contato direto, mesmo que à distância. Além disso, eu estou à disposição de vocês por WhatsApp, pelo e-mail e também pelo Moodle da FATEL. Então, todo o material será disponibilizado para vocês nestes 3 meios, né? As aulas estarão no Moodle e eu também vou enviar por WhatsApp. Estou formando um grupo para nós nos comunicarmos, mas este grupo fica só para questões das aulas, né? Das nossas aulas. Então, enquanto vocês estiverem nas suas atividades diárias, podem estar com seu celular ouvindo a aula e além da aula gravada, eu envio também um texto, né, que eu vou redigir de cada aula e vou passar para vocês também. Então, vocês têm 2 formas de acompanhar as aulas, ou pela aula gravada, ou pelo texto, e uma terceira, as 2, né? Vendo o vídeo e escutando e lendo o texto também, tá bem? Então, essa é a nossa proposta. E a cada mês, vamos dizer assim, fixar, mais ou menos na primeira semana de cada mês, nós temos uma aula via aplicativo para nós fazermos a nossa interação, né? Mas não deixem as dúvidas até lá. Surgiu alguma dúvida? Anota e manda naquela semana mesmo para mim, tá bem? Para nós irmos tirando todas as dúvidas que porventura forem acontecendo. E também, além das dúvidas, as sugestões que vocês tiverem. Às vezes, não é? Vocês podem dizer, olha, Leila, isso não está bom, vamos fazer de uma forma um pouquinho diferente. Então, fica livre, vocês ficam bem à vontade para contribuir na nossa metodologia de aula este semestre, né? Um semestre que nós acho que nunca tínhamos imaginado passar na nossa vida. Aliás, não só o semestre, mas o ano todo, né? Nós já tivemos o primeiro semestre dessa forma, mas vencemos, né? Porque Deus está no comando, Nossa Senhora nos abençoando, o Espírito Santo conduzindo, e assim vamos caminhando na nossa disciplina, tá bom? Muito bem. Nós temos, então, semanalmente, 100 minutos por semana de aula, né? Nós vamos fazer os vídeos gravados aproximadamente de 40 minutos, porque também vocês não vão aguentar, né, me escutar 1 hora e tanto seguido, né? Ninguém vai aguentar ficar só ouvindo e pode até ouvir, mas gravar ou ter o domínio do conteúdo fica um pouco disperso quando o tempo é demais, né? Então, nós vamos seguir a metodologia de aproximadamente 40 minutos de aula gravada, 40 a 50 minutos, e o restante, né, outro tanto, com um exercício de um estudo dirigido, né? Então, vocês vão fazer, a cada aula tem uma proposta
de um estudo dirigido para complementar a nossa aula gravada, ok? E também não só para o estudo de vocês, mas para eu ir acompanhando se o conteúdo está sendo assimilado, se eu estou passando direitinho. Então, essa vai ser a forma da nossa interação semanal, né? Se vocês puderem me dar esse retorno, eu agradeço. Se não, vou fazendo o tempo que vocês tiverem e no final do bimestre me mandam na avaliação que vai ser encaminhada para vocês, tá bom? Então, já falando em avaliação, como vamos fazer a nossa avaliação? A avaliação vai ser escrita bimestral. Eu vou mandar daqui umas 2 aulas, eu já mando a avaliação para vocês irem preenchendo aula a aula, e no final do bimestre me envia a avaliação, né? Então, aula a aula, vocês indo fazendo pouquinho por pouquinho, no final do bimestre a avaliação está pronta, né? Ela vai constar, então, de algumas questões que correspondem a cada aula, vai constar de uma resenha de um documento do magistério da igreja, do magistério ou da igreja, não estou bem lembrada agora, mas de um documento que eu vou encaminhar para vocês e com todos os passos a seguir. Vou mandar as perguntinhas para vocês irem preenchendo e assim, então, formar a resenha do documento. Não é um documento que vocês vão conhecer, já é do Papa. Agora eu lembrei, porque são tantas aulas preparadas, né, que não folhei aqui ainda para ver, mas está aqui direitinho, tá? Depois, no segundo bimestre, vocês já vão pensar em um tema que vocês gostariam de desenvolver. Pode ser uma resenha, pode ser uma outra resenha, né, de um documento, de um outro documento, ou pode ser um artigo sobre algum tema interessante que vocês queiram desenvolver, tá bom? Então, assim que nós vamos caminhar. Primeiro bimestre, esta avaliação que eu já vou passar para vocês. Segundo bimestre, o trabalho que vocês vão fazer. E depois, então, vamos marcar alguns encontros nossos via aplicativo para vocês apresentarem os trabalhos que fizeram, ok? Se tiver bom assim, vocês me dão um retorno. Olha, Leila, tá bom, podemos continuar. Ou tem outra sugestão? Manda sugestão também para a gente avaliar e colocar para a turma, né? E aí fecharmos, então, a nossa metodologia de trabalho, ok? Muito bem. Por que, então, essa disciplina Fundamentos Pedagógicos no curso de Teologia? É o que nós vamos ver a seguir. O que nós vamos fazer nessa disciplina? Aqui está, então, o nosso plano de ensino para essa disciplina este semestre. Nós vamos fazer o seguinte, ver que educação é uma das grandes áreas em que a teologia atua. E como a teologia atua na educação? O que tem a ver educação e teologia? Né? O que o teólogo pode fazer na área da educação? Então, já é uma disciplina que dá uma visão de atuação para vocês, futuros teólogos, assim que terminarem o curso, né? Primeiro, a importância dessa interação, ver o que se entende por educação e o que a teologia tem a ver com isso na nossa educação cristã. Esse é o grande objetivo, nós conversarmos sobre isso, né? Para isso, então, nós vamos caminhar passo a passo, cada dia com um tema, para chegar nesse nosso objetivo geral, né?
Vamos conhecer que o Papa Francisco se dedica muito à questão da educação. Ele tem uma preocupação muito grande, muito centrada no pontificado dele, em cima da educação. E vamos ver por quê. E o que o Papa propõe para este ano de 2020 em relação à educação. Olha só, né? Nós que estamos agora trabalhando a disciplina, estamos em contato em sintonia com a preocupação do Papa Francisco para este ano, né? Qual é a preocupação do Papa Francisco? Vamos conhecer e vamos ver de que forma que eu posso participar, não é, deste empenho que o Papa Francisco está lançando para a Igreja em termos no mundo todo. Em termos de mundo todo, o Papa Francisco pede este envolvimento nosso, de todos os fiéis e principalmente dos teólogos, nós teólogos. Muito bem, então como vamos trabalhar? Dessa forma que eu falei para vocês, envio os vídeos gravados, envio o texto e a cada 3 aulas, mais ou menos, vamos mais ou menos planejar que a primeira semana do mês seja, então, de uma aula interativa por meio do aplicativo, né? Vamos conversar qual o aplicativo mais interessante para vocês e aí vamos, então, definir esses nossos encontros presenciais, ok? E no fim, então, do nosso curso, vamos fazer as apresentações dos trabalhos que vocês vão produzir no final. Então, esta é mais ou menos a metodologia que eu pensei em trabalhar com vocês e espero o retorno de vocês. Tá bom assim? Podemos continuar ou temos outras sugestões, né? Vamos ver então o seguinte, só para vocês se organizarem, de 22 e 23 de setembro, entrega desta avaliação que eu já mando, daqui 2 semanas eu já mando, talvez não semana que vem, mas na próxima eu já mando para vocês, tá? E vocês vão acompanhando aula a aula, preenchendo aula a aula e no final então, de setembro, lá pelo dia 22, 23, vocês já estão com ela completa e vão me enviar. Nos dias 17, 18, 24 e 25 de novembro, que são as nossas aulas, né, manhã e noite, é o prazo para entrega e apresentação, então, dos trabalhos finais, ok? Na primeira semana de dezembro, temos destinado, então, a autoavaliação, avaliação da disciplina e revisão do conteúdo, caso alguém necessite, tá bem? Para este trabalho final, eu já envio para vocês, aqui no nosso plano, algumas sugestões, né? E fica a livre escolha de vocês. Vocês vão escolher dessas sugestões que eu dei aqui, que acho que são 10 ou 11, vocês vão escolher um para fazer como trabalho final, tá bom? Então, tem alguns documentos que vocês poderão conhecer e fazer uma resenha, ou alguns temas para fazer um breve artigo e apresentar. Então, tanto a resenha quanto o artigo serão apresentados, né? Dos documentos, nós temos o seguinte: as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para 2019 a 2023. Pode fazer resenha ou pode fazer um artigo sobre isso. Outro documento, a instrução do Papa da Congregação para a Doutrina da Fé
Donum Veritatis, sobre o quê? Sobre a vocação eclesial do teólogo. É um documento que fala sobre o chamado do teólogo a atuar na igreja. Então, como o teólogo pode atuar na igreja? Um documento importante de 1990 e que é interessante também de vocês conhecerem e fazerem ou uma resenha ou um artigo. Depois, temos outra sugestão: educar ao humanismo solidário. Então, é o chamado que o Papa Francisco faz para os nossos dias, né? É um documento da Congregação para a Educação Católica, é um documento bem atual, de 2017, também muito interessante de se conhecer. Temos um outro documento de 2019. Homem e mulher os criou para uma via de diálogo sobre a questão do gênero na educação, ou a questão do gênero, né? Tão comentado hoje em dia, e a igreja, então, dá uma orientação, Congregação para a Educação Católica. É interessante desconhecer. Aliás, todos esses documentos são muito importantes, por isso é que nós vamos partilhar depois na apresentação de vocês esses documentos para que todos conheçam, né? Todos os teólogos têm como que a obrigação de conhecer todos eles. Como fica assim um pouco extenso, né? Para o conteúdo das nossas aulas, né? Para abordar tudo isso, então nós vamos partilhar em forma de trabalho, tá bom? E fica livre, cada um escolhe um. Pode ser que alguém se interesse de conhecer o acordo que teve entre o Brasil e a Santa Sé sobre o Estatuto Jurídico da Igreja Católica do Brasil. Esse acordo foi assinado em 2008. Ou então algum outro livro interessante sobre os assuntos abordados, né? Ou então, escolher um tema da atualidade. Pode ser ensino religioso nas escolas, ou a questão da educação de gênero mesmo, a questão não é mais discutida hoje em dia, a força transformadora da educação contra a violência. Então, como a educação pode atuar, né, para numa situação de sociedade de violência. A educação para a ecologia integral, que é um tema também tão chamado pelo Papa Francisco, né, na Laudato Si, ou então outro tema, a escolha do aluno, tá bem? Então, para as nossas aulas, vocês se organizarem, a proposta é essa. Quem tiver alguma outra sugestão, fica livre, tá bem? Fica bem tranquilo, bem gostoso, uma disciplina apaixonante, né? Eu sou apaixonada tanto pela educação como pela teologia, e vocês também vão se apaixonar e ver a grande área que se descortina para a atuação do teólogo. Muito bem, então eu enviei para vocês também aqui um roteirozinho, dia por dia, mais ou menos um calendário das nossas aulas, para vocês se situarem, para vocês irem acompanhando, né, os conteúdos que vão sendo desenvolvidos e terem um melhor rendimento, né? Então, aqui em vermelhinho já coloquei os dias que eu falei para vocês, tanto de envio da avaliação quanto das apresentações dos trabalhos. Além disso, podemos marcar, né, a cada mês, na primeira semana, uma aula presencial em termos, né,
uma aula conjunta via aplicativo. Então, hoje nós vamos iniciar o nosso assunto, apresentar o assunto para vocês com o tema seguinte: comunidade de fé educadora do Evangelho. Então, qual é a comunidade que educa nos valores do Evangelho, né? Para iniciar as nossas reflexões, eu lanço uma pergunta a vocês, né? Mas esta pergunta vocês já devem vir se fazendo ou tendo recebido de outras pessoas desde o início do curso. Por que você está fazendo teologia? Alguém já te perguntou isso? Se ninguém perguntou hoje, eu te pergunto, por que você está fazendo teologia? E qual é a sua resposta? Eu gostaria de saber. Com certeza, cada um vai ter o seu motivo e um motivo muito justificado, com suas justificativas muito plausíveis. Com certeza. Mas, de forma geral, fazemos teologia porque somos pessoas de fé e desejamos passar esta fé aos outros. Como? Respondendo às suas inquietações à luz da palavra de Deus. Então, esta, enfim, é a missão do teólogo, não é? Buscar na palavra de Deus, que se revela na Sagrada Escritura, nos escritos da patrística, nos santos da Igreja, respostas para as questões que inquietam hoje a nossa comunidade. Cada um de nós tem as suas questões, não temos? Nós temos as nossas questões que nos inquietam hoje? Temos quais seriam as nossas questões? E quem pode responder essas questões se não Deus? Se eu não encontrar a resposta em Deus, onde que eu vou encontrar? Então, esta é a missão da teologia. É para isto que eu faço teologia, né? Para levar ao mundo uma vivência melhor e respondendo às minhas questões, mudando a minha vida, encontrando as respostas para essas questões, o meu testemunho transforma a comunidade. Para assim possibilitar, então, aos nossos irmãos que conheçam e sigam Jesus, nosso Mestre e Senhor, que revela plenamente o Pai, na ação do Espírito Santo. Enfim, fazemos teologia para termos um mundo melhor, à luz de Deus, que vive o amor e a paz embasados na sua palavra. Uma felicidade que experimentamos já, mas que se realiza plenamente na vida eterna. Esta é a nossa diferença, né? Porque buscar a felicidade aqui e viver bem, todos querem. Viver na paz e no amor, todos querem. Mas viver plenamente este amor e esta paz, na vida eterna, esta é a diferença de quem tem fé. Muito bem, e por isso é que caminhamos entre o já e o ainda não da história, né? A nossa felicidade se dá desde já na palavra de Deus, mas vai se realizar plenamente na eternidade. Este é o já e o ainda não que a Igreja oferece aos homens de fé. Você que já está no 6º semestre da teologia, já percorreu um longo caminho do curso. Está chegando a hora de se questionar. O que eu vou fazer com todo este conhecimento adquirido na hora que eu sair do curso de teologia? Como serão os meus dias após todo esse período de estudo, de tanta dedicação, de tanto tempo empenhado? Como será a minha vida a partir daqui? Será que este conhecimento vai ficar
somente comigo? Certamente que não, né? Pois levaremos adiante o que aqui recebemos, para o bem de todos e a glória de Deus. Enfim, a nossa missão é a glória de Deus já nesta terra. Assim, a disciplina Fundamentos Pedagógicos vem ajudar a esclarecer qual é a nossa missão como futuros teólogos, já que a educação é um amplo campo para a nossa atuação. É Jesus quem nos ordena: ide e ensinai a todas as gentes, ensinai-as, batizai-as e ensinai-as a observar tudo o que eu vos mandei. É fácil? Mas ele mesmo diz: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Aí pronto, né? Aí já nos deu uma coragem imensa, porque ele está conosco e quem conduz é o Espírito Santo. Então, o ensino da Boa Nova é, portanto, uma das missões de todo batizado. Esse é o chamado que Jesus faz a todo batizado, e em especial ao teólogo. Diante desse mandato de Jesus, ide e ensinai a toda a gente, vários questionamentos surgem. Dentre eles, nos perguntamos: como vamos ensinar? No processo de transmissão da Boa Nova, a finalidade da educação é transmitir a fé, para formar comunidade que seja testemunha desta alegre mensagem libertadora do Evangelho. Por quê? Porque nós fomos os primeiros a ter esta alegria, e é uma alegria que não cabe em nós, que deve ser transmitida a todos. Como? Pelas nossas palavras, acompanhadas principalmente do testemunho, um testemunho de vida alegre, um testemunho de fervor. Diz o Papa Francisco: aquele evangelizador triste é um evangelizador que não convence. O evangelizador alegre transborda fervor, diz o Papa Francisco. Muitos, porém, são os desafios que vamos encontrar. Um deles é a crise de transmissão de uma forma geral. Quando se pretende transmitir algo, quem está recebendo já tem um certo distanciamento. Quanto mais transmitir a fé, né? Os pais, nós vemos que têm dificuldade hoje de transmitir seus valores para os filhos, né? Para transmitir qualquer informação para as pessoas é uma dificuldade imensa. O problema da comunicação, eu falo uma coisa, a pessoa entende outra. Os cristãos nesse ambiente também sentem dificuldade para transmitir a fé em Cristo. Os catequistas têm dificuldade de transmitir Jesus aos seus catequizandos. Enfim, quantos exemplos podemos dar de dificuldade na transmissão de uma mensagem? Pois em meio às tristezas e dificuldades do dia a dia, pouco ou nada se enxerga daquela alegria do Evangelho que nos anuncia o Papa Francisco. Diz o Papa: a alegria do Evangelho enche o coração e a vida daqueles que se encontram com Jesus, pois com Jesus renasce sem cessar a alegria. E nós somos os primeiros que recebemos esta alegria. Porém, diante das crises e dificuldades de hoje, nós podemos nos perguntar: onde ver esta alegria no mundo de hoje? A não ser no nosso testemunho,
Aí está a nossa responsabilidade, transmitir um alegre testemunho da vivência da fé. Envolvido em situações de crises no mundo de hoje, o povo de Deus tem necessidade de ver renascer esta alegria do Evangelho. Imerso no mundo, não é raro que o povo de Deus seja tentado pelos mesmos ídolos do momento, e até nós falamos em povo de Deus como se fossem os outros, mas quantas vezes nós mesmos somos tentados pelos ídolos de hoje, né? E necessitamos ouvir insistentemente a proclamação das obras que convergem para o Senhor. Precisamos ser convocados e reunidos de novo por Deus a cada dia da nossa vida na pessoa de Jesus, pela graça do Espírito, para que possamos levar a todos o amor do Pai. O Papa Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi, afirma: a comunidade de crentes, que é uma comunidade de esperança vivida e comunicada, comunidade de amor fraterno, tem necessidade também de se abastecer desse próprio amor. Como? Ouvindo sem cessar aquilo em que deve acreditar. Então, põe o seu fone no ouvido e ouve 2, ouve 3 vezes, ouve várias vezes essas aulas que estão sendo disponibilizadas, né, para vocês. Nós falamos que dificuldade estamos vivendo, mas olha que oportunidade Deus nos dá, né? Estamos tendo oportunidade, como diz o Papa Paulo VI, de ouvir. Nós precisamos também nos fortalecer ouvindo, né? Aquilo em que devemos acreditar. Para quê? Para dar razões da sua esperança. E aqui está a missão do teólogo. Eu faço teologia para quê? Para dar razões da minha esperança e mais, viver o mandamento do amor. Este é o nosso Papa Paulo VI, que nos diz na Evangelii Nuntiandi qual é a nossa missão de cristãos, e principalmente nós podemos pegar esta missão que o Papa nos passa como cristãos batizados e colocar como a missão do teólogo, né? Viver, dar razões da sua esperança e viver o mandamento do amor. Pois como diz o Papa, quando partilha essa experiência vivenciada de amor fraterno, esta mesma comunidade demanda sempre novos conhecimentos sobre os ensinamentos de Jesus. Então, por isso é que nós estamos aqui, né? Nós nos abastecemos da palavra de Deus. Nós viemos buscar teologia porque fomos atraídos, não é? Para conhecer sempre mais e levar aos outros o nosso testemunho desta alegria que nos traz a palavra de Deus. Então, este processo é um círculo, nós podemos dizer um círculo vicioso, um círculo que não acaba, não é? Porque quanto mais eu recebo, mais extravasa. Então, quanto mais eu recebo, mais a fé evolui e a própria fé busca mais conhecimento. Assim, os evangelizados são cada vez mais evangelizados, formando sempre novos evangelizadores, que por sua vez saem também a evangelizar. Então, este é o ciclo da teologia. Uma teologia que se realiza na vida, por quem descobre Jesus, e que se aperfeiçoa nos conhecimentos até chegar ao nosso nível, não é? De
de estudos sistemáticos da teologia. Então, neste processo, que é um processo contínuo de educação da fé, dentre as várias frentes que se abrem para a evangelização, diz o documento de Aparecida de 2007, uma destas frentes se destacam é a educação. É assim, dizem os bispos na Conferência de Aparecida, que a instituição católica de ensino deve ser incentivada a ser viabilizadora do processo de evangelização, com o seu carisma educativo, fundamentando-se na relação do ser humano com a Santíssima Trindade. Então, vamos ver aqui um trechinho do documento de Aparecida que fala o seguinte: ao receber a fé e o batismo, os cristãos acolhem a ação do Espírito Santo, que leva a confessar Jesus como Filho de Deus e a chamar Deus Abba, Paizinho. Como todos os batizados e batizadas da América Latina e do Caribe, através do sacerdócio comum do povo de Deus, também nós somos chamados a viver e a transmitir a comunhão com a Trindade, pois a evangelização é um chamado a participar da comunhão trinitária. Então, se todos os batizados foram chamados, nós que estamos aqui como teólogos também fomos chamados a esta missão específica, a transmitir a comunhão com a Trindade, mas pelo testemunho acompanhado das palavras. Conforme relembram os bispos na Conferência de Aparecida, é com a força do Espírito Santo, sem ele nada fazer. Com renovado ardor e vitalidade, com novos carismas que o Espírito inspira a cada dia na comunidade, com novos dons e ofícios e trabalhos que vão surgindo, é que brotam em cada época, em cada cultura específica, na realidade de vida de cada um, sempre novas oportunidades, mas todas elas provenientes sempre do mesmo Espírito. E dentre os ofícios que servem à evangelização, conforme a Conferência de Aparecida, um deles é a educação. Sob a condução do Espírito Santo, os educadores, como missionários vocacionados e chamados por Deus, edificam a Igreja na propagação da salvação operada por Jesus em obediência ao Pai. Assim, as instituições que se dedicam ao ensino como espaço de evangelização a todos que a procuram, produzem efeitos cristãos em toda a sociedade, porque quem sai de uma instituição de ensino católica leva este Cristo à sociedade, à sua família, ao seu ambiente, ao seu trabalho. E cada educando que sai dessa instituição leva também os seus valores a todos com quem ele convive. Assim, sendo a educação vasto campo para a atuação dos fiéis e dos teólogos, a declaração Gravissimum Educationis, que nós vamos conhecer um pouquinho mais, do Vaticano II, dedica uma atenção especial principalmente às universidades, que se transmitem a fé católica, as faculdades de ensino de teologia, que se colocam
a serviço da sociedade e da igreja. Enfim, a missão da educação é colocar-se a serviço da sociedade. Nesse sentido, é que a Igreja deseja que as instituições de ensino católico brilhem não pelo número, não pela quantidade. E aqui nós vemos entre nós, não é? Quantos somos? Então, olha só, a Igreja já no Vaticano II, há mais de 50 anos, já sabia disso, né? Não vamos ser muitos, somos poucos, mas vamos brilhar não pelo nosso número, mas, sobretudo, pela dedicação aos nossos estudos. A luz da palavra de Deus. Então, todas as ciências caminhem sob a luz da palavra de Deus. E esse é o trabalho do teólogo na educação, né? Transmitir a mensagem de Deus para que todos caminhem à sua luz. Pois ao se desenvolver uma autêntica investigação científica, a educação católica prepara os estudantes para assumir responsabilidades aonde? Lá na sociedade. Culturais, religiosas, sociais, que lhes serão solicitadas aonde? Lá na sua vida. Para o bem de todos. A sua atuação, a atuação de quem sai de uma instituição de ensino, então de teologia ou de uma universidade que tenha por base a fé católica, qual é a atuação de quem sai dessa instituição? Não é só profissional, mas é em todos os âmbitos da sua vida pessoal em que estiverem e assim levarem os reflexos desta educação cristã para que chegue a toda a sociedade. Esta é a nossa responsabilidade ao sairmos daqui, né? Muitas vezes a gente encontra os alunos que saíram e pergunta: o que você está fazendo? O que você fez depois que saiu do curso de teologia? Nada, o padre não me pediu nada, então não fiz nada. O padre não quer nada comigo e nem nada de mim. Não, é a nossa vida que muda, é o nosso testemunho que muda. E assim mudamos a sociedade onde nós convivemos com a nossa vida que se transforma. Então, em decorrência da investigação com princípios cristãos para o bem da pessoa e da sociedade, descortina-se a importância da teologia nas universidades, principalmente pela ação evangelizadora que desenvolve com o testemunho de vida dos seus agentes evangelizadores, quanto pelos ensinamentos que transmite. Ao apresentar à comunidade a possibilidade de uma vida melhor, mas eu vivo em meio a tantos desafios, onde que eu vou encontrar alegria nessa vida? Na possibilidade de uma vida melhor à luz da palavra de Deus. A teologia aplica na prática os conhecimentos advindos da ciência que nós passamos estudando durante 4 anos, né? Então, levando à comunidade esta possibilidade de vida melhor dentro da realidade de cada um, baseada na palavra de Deus. Partindo das questões da própria comunidade, das questões da realidade, acolhendo a realidade como ela é. Não adianta idealizar uma coisa que na realidade é outra, né? Porque senão nós vamos cair naquele ditado que diz: a teoria é uma coisa, a prática é outra. Não é, não. Nós é que estamos mudando a prática, né? A prática é essa, a realidade é essa. Com quem nós convivemos? Quais são os problemas das pessoas com quem nós convivemos?
quais são os nossos problemas, não é? E como eu posso viver melhor à luz da palavra de Deus. Assim, para abordar a importância da educação no processo de evangelização ao qual o teólogo é destinado, estudaremos nessa disciplina as orientações que os documentos da Igreja trazem à educação com vistas à transmissão da fé neste mundo que é que coloca tantos obstáculos a qualquer tipo de transmissão. Vamos ver o que a Igreja nos está orientando para que a transmissão da fé seja efetiva. Vamos estudar principalmente o que a Igreja nos orienta para a educação no nível superior. Então, vamos escolher 2 documentos, a Scotia Ecclesiae, do Papa João Paulo II, e a Veritatis Gaudium, do Papa Francisco. Então, uma de 1990, a Scotia Ecclesiae, e a Veritatis Gaudium de 2017. Fazer um paralelo entre elas e ver até que ponto, não é, a Igreja traz novidades para os dias de hoje. Então, tomando por base todas as orientações do estilo do Vaticano II. Então, essa é a proposta para a nossa disciplina, né? E assim vamos ver as perspectivas apresentadas pela Igreja para a superação dos desafios que se apresentam à transmissão da fé nos dias de hoje. Muito obrigada, meus queridos. Para isso, então, nesta semana, nós deixamos aqui uma proposta de um estudo dirigido, que vocês vão procurar pensar um pouquinho e vão me retornar, né? Hoje em dia, os pais enfrentam dificuldade para transmitir seus valores aos filhos. Os professores também encontram para transmitir conteúdos aos alunos. E os catequistas para transmitir a fé aos catequizandos. Diante de outras tantas dificuldades que se apresentam à nossa vida para a transmissão dos valores cristãos, reflita e responda. Como realizar a transmissão da fé por meio da educação diante das situações de crise que você vive na sua realidade de hoje? Então, pensando na nossa realidade, quais são os nossos desafios e como superar estes desafios por meio da educação? Lembrando que a educação não só educação formal, mas a formação integral da pessoa, né? Formação principalmente dos seus valores. Muito obrigada. Se você puder, envie a resposta para o e-mail da professora que está com vocês, ou então vai anotando, vai juntando, porque no finalzinho, né, do bimestre tudo isso será compilado na avaliação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bons estudos para vocês